A gente tem aqui no UOL uma matéria da Amanda Rossi e da Natália Portinari que fala muito, aqui vamos só deixar muito claro já desde o início, aqui não está dentro disso que a Daniela falou, de investigação por corrupção ou por algum tipo de compra de apoio, mas dá a dimensão do quanto o Daniel Vorcaro tinha ali tentáculos dentro de todas as esferas de poder. A matéria diz o seguinte, que uma empresa ligada a Daniel Vorcaro comprou um projeto de 67 milhões de reais de Fábio Faria. Fábio Faria, que era ministro das Comunicações do governo Bolsonaro. Isso já depois que Fábio Faria deixou o governo, mas ainda num período em que Fábio Faria é considerado pessoa politicamente exposta, o que requer toda uma série de cuidados quando você vai fazer negócios com essas pessoas. No caso, se trata de um projeto de energia eólica numa propriedade da família de Fábio Faria no Rio Grande do Norte. Esse negócio saiu por 67 milhões de reais. Uma parte do pagamento veio por conta de uma empresa ligada a Vorcaro, uma empresa que se chama Super, e essa Super Empreendimentos e Participações. E essa empresa Super era dirigida por Fabiano Zettel, que é cunhado de Vorcaro, que é também um personagem que você vai ouvir falar cada vez mais, porque também aparece o tempo todo em transações, em negociações que são feitas ali, muito próximas a Daniel Vorcaro e ao Banco Master. Doutor Reale, só para eu encerrar com o senhor e poder liberá-lo também, já agradecendo, dentro disso tudo que a gente está vendo, essa teia toda essa necessidade de uma série de investigações que a Daniela também mencionou aqui, isso é um caso que deve demorar muito tempo, né? Isso vai exigir uma coordenação grande, inclusive, das estruturas de investigação. Eu diria que no universo da corrupção, o Master está em toda parte. E, por outro lado, eu acredito que exista conexão. Aí observo isso na Daniela, porque o fato é lateral, mas ele tem conexão, efetivamente. Ele está ligado ao fraudes e aos crimes financeiros, pedindo proteção para que houvesse a possibilidade de escamotear a ocorrência dos delitos. Portanto, existe uma conexão, de fato, entre os crimes financeiros e esse eventual crime de corrupção para obter proteção no Senado Federal. Aí surge um problema. O caminho que se está encontrando para baixar a temperatura com relação ao Toffoli é determinar que o Supremo Tribunal Federal não seja mais o competente, e competente seja a primeira instância. Mas se surge um fato em conexão que envolve senadores e, portanto, pessoas com prerrogativa de função, com foro privilegiado, voltaria ao Supremo Tribunal Federal. E seria o Toffoli, havendo conexão, seria o Toffoli o competente, havendo todas essas questões que estão aí já muito conhecidas, das ligações, das proximidades, dos interesses próximos entre Toffoli e o grupo Master. Portanto, não resolveria efetivamente o problema que o caso fosse para a primeira instância, porque se ele retorna por prerrogativa de função ao Supremo, seria competente o Toffoli, porque existe conexão, a meu ver. E aí é que o Supremo tem que tomar uma posição, e mais especialmente a Procuradoria-Geral da República, que me parece que foi um pouco leniente com relação à arguição efetiva de suspeição do ministro Toffoli nesse caso. Pessoal, eu vou só pedir um tempinho para todos vocês, porque eu preciso fazer mais um intervalo. Coach, só mais um minutinho, que eu só preciso fazer mais um intervalo para quem está na TV a cabo. O All News volta já já. E, Coach, deixa eu só ver se a Letícia tem alguma pergunta também, que faz tempo que eu não chamo a Letícia aqui. Deixa eu só trazer um esclarecimento para o doutor Reale, porque... Diga, Dani. Doutor Reale, obviamente, primeiro, boa tarde, né? Sempre um prazer ouvir o senhor, jurista de renome. Na verdade, a gente consulta a sua bibliografia. Mas é só para esclarecer a apuração, tá, doutor Reale? Aqui não estou fazendo análise. A identificação da compra de apoio parlamentar e político
ela precede qualquer tipo de operação Master BRB. Ou seja, ela é anterior. Aparentemente, Vorcaro, nos últimos 4 anos, circulou com tamanha desenvoltura que se encontra esse indício de compra de apoio parlamentar que antecede a Operação Master. Então, é aí que está se sustentando a ideia dos investigadores. Era só isso. Mas seria isso que essa operação fraudulenta do Master se desenrolou ao longo de bastante tempo. Não é algo recente, não é algo de 2 anos para cá, por aí. Portanto, ele precisava da proteção, não apenas para ter força política e fazer demonstrações de influência, mas ao mesmo tempo para obter proteção. Então, e essa proteção se deu também com relação, se é que ela existiu, evidentemente se deu com relação também à apuração ou acobertamento das fraudes que estavam sendo praticadas. Aí vai envolver também um outro problema de foro privilegiado, que é a questão do envolvimento eventual do governador do Distrito Federal. Então, há muitas questões ainda intrincadas a serem resolvidas, mas eu acho difícil separar e dizer, não, são 2 fatos separados que não tem nada a ver um com o outro. Quando os fatos estão... A conexão é dos fatos, estão relacionados. E vai ser muito difícil dizer que a eventual corrupção de funcionários, de pessoas, seja do Executivo, seja do Legislativo, não tem a ver com as fraudes financeiras. Uma coisa está ligada à outra. Não essa ligação não tem que ser uma ligação causal. Não gerou a fraude, mas a fraude, sim, foi acobertada por via das influências que ele acabou criando em todos os recantos. Ou seja, o Vorcaro dominou Brasília, né? Uhum. A gente já está quase voltando também para a TV a cabo, para o pessoal que nos acompanha pela TV a cabo, e aí a gente junta toda a nossa audiência para a gente continuar conversando aqui sobre o Banco Master. Estamos de volta com você que nos acompanha ao vivo aqui no canal UOL, pela TV a cabo. A gente continua falando de Banco Master. Letícia, vou te dar a palavra que eu estou te devendo há um tempão já. Por favor. Eu queria ouvir o Miguel Reale. O senhor até mencionou essa questão do Paulo Gonet, do Procurador-Geral da República. E isso me chamou a atenção também na nota do ministro Dias Toffoli, como ele destaca o papel do PGR, que deu parecer favorável para o caso continuar no Supremo. O senhor fez uma crítica e eu queria escutar um pouquinho mais do senhor sobre essa postura do Procurador-Geral da República em relação a esse caso que está com o ministro Dias Toffoli. Eu tenho grande admiração pelo Paulo Gonet, com quem eu trabalhei, inclusive, na Comissão de Mortes Aprecisos, mas não concordo com ele com relação a este fato de não se arguir a suspeição. Ou seja, essa viagem de avião e todas as ligações depois do resort levam efetivamente a uma suspeição, levam a uma aparência de protecionismo, aparência de que não há efetivamente imparcialidade. E isto é que o Código de Conduta que nós apresentamos busca proteger a credibilidade, proteger a confiança, a credibilidade, proteger o reconhecimento da segurança jurídica, no sentido de que se tem a certeza de que a justiça vai estar sendo feita pelo bom direito e não para atender influências e interesses particulares. E isso me parece que exatamente é o caso aqui apresentado. Deveria haver, a meu ver, uma insistência no sentido da Procuradoria, no sentido da suspeição. E mais do que isso, com esses novos dados que a Daniela traz, é possível que esse caso, que vai para a primeira instância, volte para o Supremo Tribunal Federal e vamos ficar novamente com um problema com essa batata quente, ou seja, o Toffoli como relator do caso novamente. Por isso, eu acredito que a Procuradoria-Geral, a meu ver, deveria estar mais atenta à questão da suspeição, neste caso, do ministro Toffoli. Posso perguntar?
Por favor, coach, por favor. A pergunta é simples, mas uma dúvida que muita gente tem. Se já estivesse em vigor o Código de Conduta, que o senhor está participando da comissão da OAB de São Paulo, que vai ser entregue para o Supremo Tribunal Federal como sugestão, como proposta, se já estivesse em vigor, eu pergunto o seguinte: no caso do ministro Toffoli ou qualquer outro que tivesse feito isso, qual a instância iria punir quem desobedeceu o Código de Ética? Como é que seria isso? É o próprio plenário do Supremo Tribunal Federal que instaura uma apuração, e a punição é a reprovação do ato. A comprovação seria uma censura pelo não atendimento a caso de suspeição. Então, seria o plenário que iria efetivamente apreciar. E nós estabelecemos também no projeto de resolução, lógico que o projeto pode ser aumentado, pode ser modificado, aquele é um plano de voo, mas nós estabelecemos que a representação ao Supremo Tribunal Federal possa ser feita pelo presidente da República, pelo presidente do Senado, presidente da Câmara e também pelo presidente da Associação Brasileira de Imprensa ou pelo presidente da Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, ou seja, é a participação da sociedade. Eu diria que este projeto de resolução já está em vigor. Por que está em vigor? Porque ele já repercute na consciência social, ele já encontra receptação, ele já encontra recepção por parte da sociedade. A sociedade já aprovou esse projeto, não é? Com todas as modificações que ele possa ter. Há um casamento entre os anseios da sociedade e aquilo que está lá estabelecido como vedado, como necessariamente respeitado para que se tenha confiabilidade na justiça. A justiça é fundamental. O respeito à justiça é um arrimo do Estado de Direito. Então, é isso que a sociedade está querendo. Eu acredito que, de certa forma, exagerando um pouco, essa proposta da OAB, essa resolução, já está em vigor. Obrigado. Dr. Miguel Reale Júnior, muito obrigado por nos atender nessa edição do All News. Volte sempre. Uma boa noite. A gente agradece muito pela participação. Eu que agradeço as contribuições, as perguntas e as revelações que foram feitas durante esse programa. A gente que agradece. E é bom a gente lembrar, né, Dani, que falando em revelações, tudo o que você está sabendo sobre o caso Master, você só está sabendo por causa da imprensa profissional. Inclusive, teve um editorial na Folha de São Paulo, se não me engano foi no domingo ou na segunda-feira, ressaltando isso. Né? É o trabalho da imprensa profissional que está levando tudo isso ao seu conhecimento. É bom a gente, de vez em quando, registrar isso, né, claro. Dani? Porque é bom lembrar, bom lembrar do papel da imprensa. Da Amanda Rossi e da Natália Portinari, que está na manchete do UOL agora, que você mencionou essa negociação do Vorcaro para o Fábio Faria, eu queria fazer um comentário. Porque as meninas estão dando um show. Exatamente. Essa dupla está assim... sabe, de lascar. Amanda muito boa, a Natália muito boa também. 2, 3, 4 revelações por dia. Por dia, que trazendo informação com muita temperatura. Mas é que eu acho esse caso um exemplo. Eu estava aqui explicando para o doutor Miguel Reale o que as fontes, né, os investigadores estão dizendo. Porque eu acho ele cristalino, Mauro, Letícia e Couto, de como operava o Daniel Vorcaro. Não é que ele queria, que ele apostava no projeto. A reportagem deixa muito claro que esse projeto do ex-ministro Fábio Faria era um projeto para o qual ele já havia buscado financiamento e nenhum investidor do ramo de energia bancou. Não tinha Todo mundo olhou viabilidade, e falou, né? Não sei se isso para de pé. E o que o Vorcaro faz? Ele entra... Impossível dizer como até hoje não saiu do lugar o projeto, se ele entra porque ele leva fé ou se ele entra para fazer o que ele efetivamente fez. Com que critérios se aproximar entrou, né? do ex-ministro de Bolsonaro, que naquele momento já estava prestando serviços para o mercado financeiro. Se você pergunta como Daniel Vorcaro entra em rodas muito privilegiadas em Brasília, em várias dessas rodas, a resposta será Fábio Faria. É ou não é, Letícia?
Então, assim, o que é que o Vorcaro comprava? Blindagem, ele estava comprando um projeto, ele pagava apoio parlamentar para surrupiar a fraude do BRB, ele pagava acesso. Ele queria a entrada. E de todas as formas possíveis. Veja, a reportagem do UOL, e é importante deixar isso claro aqui, da Amanda e da Natália, ela não diz que há uma ilegalidade. Não, exatamente. É. Não é que ele, né, ele, no máximo, ele jogou dinheiro pela janela, o que pode ser burrice, mas não é crime. Não jogou. Só que ele não jogou pela janela. Não jogou, porque ele sabia o que a reportagem mostra é o modus operandi, Mauro. Ele comprava acesso. Outro dia eu falei aqui no UOL a análise de um técnico importante também, que está dentro das investigações, que o Vorcaro apostava no too big to fail. Ou seja, eu tenho tanta gente, eu conheço tanta gente que quebrar eu não vou. E eu tenho para mim que ele começa a sangrar o banco para dar conta dessa quantidade de compromissos formais. É contrato com o escritório de advocacia caro, com grife de integrante de família de ministro supremo? O contrato é ilegal? Não. Você pode dizer que o contrato é imoral? Cada um faça o seu juízo de valor. Mas custava para ele. E a ordem era, atrasa o que for, mas honra o contrato. Essa não pode. Letícia, eu vi que você ia falando alguma coisa aí. Porque a Dani estava colocando isso, de como é essa questão de apresentação, de pessoas, de contatos, rede de contato, né? E eu acho que tem muitas coisas, obviamente, a gente vai... Esse caso Master é gigantesco, lembrando que aconteceu em 2014, que a gente viu uma lava-jato que começou pequenininha e foi algo demolidor, devastador para a classe política. O caso Master, ele tem esse potencial também e tem um período importante que... E todo essa construção ela foi sendo feita. Então, essa semana a gente já viu, o Estadão trouxe a reportagem já destacando, né, a participação de como o banco cresceu sob a gestão Campos Neto. O Fábio Faria foi ministro do Jair Bolsonaro, teve uma relação importante ali com o Vorcaro. Tem muitas coisas que ainda vão aparecer sobre esses contatos, essa rede de contatos em Brasília e como que isso atinge muita gente, inclusive gente que, assim, até agora não apareceu publicamente. A gente escuta muita coisa que a gente não pode nem falar ou escrever porque precisa de mais indícios, mas é um caminho longo aí. Ô Letícia, em Brasília, mas a gente já pode mostrar nos estados. Como é que o governo do Rio de Janeiro decide pegar o fundo dos aposentados dele e tacar lá dentro para botar dinheiro no mar? Por quê? Exatamente. Aí você fala, tá falando porque é do PL. Não, a Bahia fez a mesma coisa. O Amapá fez a mesma coisa. Então, assim, busque a sua região é um bingo. Busque a sua região e estará lá. Estará lá. Então, assim, o investimento em contatos para atrair pessoas, fechando ou não negócios com os quais ele tinha ou não capacidade de soldar, de arcar, é o que está sob investigação. E é por isso que eu digo, hoje a PF olha e trata o caso Master como a maior investigação em andamento no país, porque não é que você pegou fraude bancária de 12 pau, não é? Bilhões. Não é assim, né? Dinheiro de pinga. Não. Mas aí depois você pega o celular do cara, você faz o que com aquilo? Senta e chora. Então, assim, é anos. E outra coisa, você falou de acesso também, eu me lembrei de doações para campanhas políticas também por meio do Fabiano Zettel, do cunhado. Foi o maior doador de pessoa física das campanhas de Jair Messias Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. E aí, onde o Zettel se conecta com a direita? No campo da religião. Então, ele está lá na igreja da Lagoinha, que é uma igreja muito famosa, e tem deputados da direita que são adeptos, senadores também. É uma igreja que tinha uma fintech. Pois é. Então, assim, a quantidade de inovação... Não se apresse, querido telespectador. Esse caso é um caso daqueles, Mauro, que quando estoura uma parte dessa história,
a gente estava no recesso, né? Recesso entre aspas, porque a gente se lascou de trabalhar. Nunca faça plantão com o Mauro. A real é essa. É dar ruim sempre. Aqui tem notícia. Ele não sei que pé frio é esse. Quer dizer, ele é pé quente para notícia, mas para folga, assim, a folga não inexiste. Mas quando eu vi, assim, o tamanho do negócio, eu pensei, cara, esse é um caso que ele é Lumiar. Não se apaixone por personagem nenhum. Porque ele vai demolindo, assim, e não vai sobrar, meus amores, assim, do PL ao PT, do STJ ao Supremo, se brincar, Justiça Federal, TRF, onde você brincar, meu bem, vai dar problema. Vai encontrar um tentáculo ali. E aí, Couto, eu já ouvi comparações sobre esse caso Master com a Lava Jato, mas eu tenho muitas dúvidas se isso é apropriado. Me parece ser extremamente maior do Lava Jato, brincadeira de criança. Do que a Lava Jato, E como a Dani falou, está só no começo. Ainda falta curar muita coisa, sabe? Nós temos que conhecer toda a bancada que ele formou na Câmara e no Senado, né? Se fala em muitos deputados e senadores que formavam uma verdadeira bancada para ir lá, e há exemplos de iniciativas que esse pessoal tomou para proteger o Vorcaro. Então, essas novas investigações certamente vão chegar nisso, essas investigações com corrupção, né? E é isso que apavora o pessoal em Brasília.